sobre religiões e seitas. O primeiro que a gente precisa estudar é o cristianismo, né? Todas as outras a gente vai comparar ou fazer relação com o cristianismo. Então, nós falamos na semana passada sobre o que era religião, o que era seita. Ainda não conseguimos postar no YouTube, mas vamos postar em breve, para quem não viu, poder ver. E, começando com as religiões, a primeira delas é o cristianismo. A próxima é o judaísmo, que quem vai apresentar é Vitor. Depois vamos ter... Deixa eu abrir aqui para me lembrar. Depois vamos ter o islamismo, com o missionário Carlos Heron. Vamos falar sobre o catolicismo com o irmão Davi, da nossa igreja. Hinduísmo com Vitor. Budismo com Vitor. Espiritismo com Olavo. E candomblé e religiões afro com o missionário Isaías Arruda. Então, nós pegamos algumas pessoas que têm experiência, né, sobre experiência prática ou de estudo na área para determinadas religiões, né, e para que juntos possamos crescer no conhecimento, né, dessas religiões para podermos evangelizar e fazer o nosso papel aqui nesta terra. Muito bem, eu vou começar com uma oração. Renato já pode se preparar aí. Vamos orar então para começar. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado conosco. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos estudando, ó Pai, sobre religiões, sobre seitas, que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para entendermos, ó Pai, e guardarmos esse conteúdo em nosso coração, a fim de que possamos aplicá-lo, ó Pai, no nosso dia a dia, ó Pai, no evangelismo, no testemunho, para que mais e mais pessoas possam conhecer a Tua verdade, a verdade da Tua palavra. É o que nós choramos, te pedimos por Jota, nesse momento especial, que o Senhor possa estar dando sabedoria a ele, entendimento, para transmitir o que Tu desejas para as nossas vidas, ó Pai. É o que nós choramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Jota está com a palavra, pode abrir sua apresentação e fique à vontade aí. Se apresente para quem não lhe conhece. Certo, deixa eu só acertar a tecnologia aqui. Ok. O pessoal tá vendo aí o slide? Não, tá não. Tem que compartilhar. Isso, você vai apresentar. Acabou de me ensinar e já esqueci, tá vendo? Pronto, abriu a sua tela, aí você tem que mostrar o slide agora. Isso, perfeito. Show. Certo. Acho que de vez em quando eu vou fazer isso aqui só para ver se tem alguma pergunta, alguma coisa no chat. Então, pessoal, boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Quando a Tati falou comigo acerca da proposta, do estudo, fiquei muito feliz em poder, claro, revê-los, mas também com a iniciativa, né, da igreja, especialmente o Ministério de Missões, né? Acho que é uma coisa muito importante a gente estar estudando não somente a nossa história, a nossa base, mas também a de outras religiões e seitas para poder interagir com essas pessoas que fazem parte da nossa sociedade, né? Então, acho que eu conheço a maioria de vocês, tive a chance aí de ver pelo nome e tudo, mas vou falar rapidamente sobre quem sou eu. Meu nome é Davi Júnior, ou JR, como alguns de vocês me conhecem. Sou filho do pastor Davi, que pastoreou aí em Capim Macio. E também já fui membro aí em Capim Macio. Sempre bate uma saudade muito, muito grande. Mas me formei aí na UFRN, em Natal, com o departamento de História. E atualmente eu estou trabalhando num mestrado em Teologia aqui nos Estados Unidos.
A minha área assim, de pesquisa é mais a teologia histórica e essa relação, evidentemente, com o cristianismo. Então, vamos lá. Antes de começar, eu queria passar só algumas diretrizes, por assim dizer. Como o Tato falou, né, temática, como vocês estão vendo, é cristianismo. E eu vou tentar, com todas as minhas forças, tentar apresentar para vocês um cristianismo por um olhar equilibrado e honesto. Mas já vou informando a vocês que eu vou falhar, e peço perdão por isso. E por que eu estou falando isso, que eu vou falhar? Porque, primeiramente, são 2000 anos de história, ok? Espalhados por 5 continentes, e com milhões de pessoas envolvidas, né, na história do cristianismo. Outra razão pela qual eu vou falhar é muito fácil a gente selecionar aquilo que a gente concorda e apresentar. A gente tem a tendência de excluir aquilo que ou não faz parte da nossa base doutrinária, ou simplesmente por uma falta de interesse, a gente não quer estudar, entendeu? E, infelizmente, dentro do cristianismo também tem isso. Então, tudo que eu vou selecionar aqui é simplesmente para poder agilizar o processo, essa visão panorâmica aqui do cristianismo. E a terceira e última razão pela qual eu vou falhar é que, como já vocês sabem, o nosso tempo é muito limitado. Então, mas eu espero que com tudo isso vocês possam ter uma motivação para poder estudar um pouco mais sobre a nossa história, a história do cristianismo. Então, vamos lá. Como é que vai ser a estrutura do nosso tempo? A estrutura do nosso tempo vai ser dividida da seguinte forma. Vou introduzir algumas ideias e conceitos. Em seguida, a gente vai olhar para cada período do cristianismo e por questões práticas, nós iremos dividir os períodos baseados na história geral. Então, a gente vai ter a história da igreja primitiva, a gente vai ter a história da igreja medieval, a história da igreja moderna e a história da igreja contemporânea, que é aquele período que nós fazemos parte, ok? E, finalmente, eu vou tentar encerrar com alguns aspectos essenciais do cristianismo. Então, depois de tudo isso, o que faz uma pessoa um cristão? Ou algo que realmente nos separa de outras religiões, por assim dizer. Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu só visualizar aqui. Tudo certo? Ok. Então, lá. Ideias e conceitos. Eu gosto muito de estudar história por um olhar baseado em ideias. E dentro da historiografia, a gente chama isso de história das ideias. E o que significa? Qual o princípio por trás disso? A ideia por trás disso, ou o princípio, é que nenhuma ideia na história acontece no vácuo. Por exemplo, Paulo, ele não acordou um dia e disse: eu vou perseguir os crentes. Não. Teve todo uma influência, teve todo um contexto que ele estava inserido, que fez com que ele perseguisse os crentes lá no livro de Atos, né? Como a gente já leu, já conhece a história. Lutero, outro exemplo. Ele não simplesmente acordou um dia e disse: rapaz, eu vou dividir a igreja e vou formar uma igreja separada. Não. Teve todo um contexto por trás, teve toda uma influência e um espaço também que tornou isso possível. Ok? Então, é sempre importante ter isso nas nossas mentes. Claro, como crentes, nós cremos na soberania de Deus, ok?
e que ele ativamente permite que essas influências, esse contexto e esse espaço possam atuar dentro das ideias que vão surgindo no decorrer da história. Tá ok? Então, é mais ou menos nessa base, nessa metodologia que eu vou trabalhar. Vamos lá para o conceito de cristianismo. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Então, ok. Cristianismo. Vou ler rapidão aqui essa definição. E aí eu gostaria de um pouco da participação de vocês, certo? Então vamos lá. Cristianismo é uma religião abraâmica monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. A religião cristã tem 3 vertentes principais: o catolicismo romano, a ortodoxia oriental e o protestantismo. O protestantismo é dividido em grupos menores, chamados de denominações, e os cristãos também acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que se tornou homem e o Salvador da humanidade, morrendo pelos pecados do mundo. Geralmente, os cristãos se referem a Jesus como Senhor ou Messias. Gostaria de saber o que vocês acham dessa definição. Ela está sendo fiel? Vocês concordariam com o que está sendo dito aí? Quem quiser responder é só abrir o microfone ou coloca no chat, tá? Então tá, vou dar a minha opinião. Ficou no CRI. Eu acho que, como um todo, essa definição, ela, no geral, representa bem o que se entende por cristianismo. Tá ok? E eu também digo mais, não fui eu que desenvolvi essa definição, não foi nenhum historiador, por assim dizer, ou teólogo. Essa definição vem da Wikipédia. E por isso que eu botei, desculpa, compartilhar aqui, WP, Wikipédia. Por que eu botei essa definição? Jota, você sempre usa a Wikipédia para suas pesquisas? Não. Tá ok? Na verdade, eu não encorajo ninguém a fazer isso. Entretanto, para minha surpresa, vem uma definição, um resumo até decente. Claro, existem outros aspectos que podem ser mencionados, mas como um todo eu achei interessante. E por que eu botei isso? Porque, especialmente no mundo de hoje, a gente tem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai diretamente para onde? Para a internet, Google, Wikipédia, seja o que for. E fiquei impressionado que na internet tinha uma definição até bacana. Mas vamos olhar um pouco mais, vamos destrinchar essa definição, tá ok? Vamos iniciar aí pela igreja primitiva. Essas datas que vocês vão ver aí em cima são bem fluidas, um termo bem flexíveis. No geral, se entende que a igreja primitiva está encaixada dentro desse período aí. Então, a comunidade cristã, como um todo, hoje e através da história, tem crido que a igreja nasceu e surgiu no dia de Pentecostes, que é o que a gente vê lá em Atos 2, certo? Bem definido, bem explicado pelo historiador Lucas. E é tanto que no final do capítulo, ele também descreve uma comunidade que é unida e que também tem um corpo de ensinamento, né? Que é a doutrina dos apóstolos.
Isso é importante a gente saber, pode ser até bem elementar para a gente, mas fora da igreja existe toda uma discussão de como o cristianismo surgiu. Ah, não, veio do judaísmo. Ah, não, não foi Cristo, foi Paulo depois que pegou os ensinamentos de Jesus e estruturou e criou uma religião. Ah, é importante a gente estar sempre voltando, claro, para as escrituras e ver a trajetória, tá ok? Sem dúvida, a gente diria que o judaísmo tem um fator influente bem forte, claro. Acho que qualquer pessoa que lê Romanos vê essa conexão também. Mas a gente sabe que não se limita àquilo, né? E no início da igreja, o Império Romano, as autoridades romanas, na verdade, tratavam o cristianismo como sendo uma seita do judaísmo. E por algum tempo, essa era a razão pela qual o próprio Império Romano não perseguia os cristãos. Bem no início, claro. Se ele lê o livro de Atos, quem é que persegue os crentes? Vão ser os judeus, tá ok? Então, acho uma curiosidade importante também para a gente estar lembrando. Posteriormente, à medida que a igreja de Jerusalém crescia, outras igrejas também vão se formando, né? Fiquem à vontade para responder. Alguém lembra o nome de outra igreja ou de outras igrejas que surgiram nesse período inicial do livro de Atos, talvez? Show. O povo tá deixando você no vácuo hoje, né? Tudo bem. Tranquilo. Mas basta olhar para as cartas de Paulo, né? Era Corinto. isso que eu ia sugerir, as igrejas locais, né, que são das regiões, seriam tipo outras igrejas que você se refere? Sim, sim, com certeza. Igreja de Éfeso, Antioquia, né? A igreja que enviou missionários. Paulo, né? Enviado pela igreja de Antioquia. Então, são todas igrejas que se iniciaram nesse período. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Essa aqui. Com o decorrer do tempo, os apóstolos foram saindo de cena e essas igrejas continuaram, claro, com, vamos dizer, nova liderança e tudo. E bem como sua influência e liderança, tá ok? E a partir daí é o que surge o patriarcado, né? O que nós denominamos do patriarcado. O que é o patriarcado, né? Botei alguns locais aí em parênteses. Vão ser centros de cristianismo, né? Referências, vamos usar esse termo. Então, no livro de Atos, nós vemos Jerusalém, vemos Antioquia. Posteriormente, a gente vai ver também a igreja de Éfeso. Então, aqui eu coloquei Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. Dentro desse período, ok, até 590, mais ou menos, essas vão ser os principais centros. Então, com o decorrer do tempo, claro, algumas influências externas vão causar esses locais, esses centros de influência cristã, para serem alguns até destruídos, né? Alguém sabe o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Roma invadiu Jerusalém, né? Exatamente, exatamente. Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo, destruiu boa parte da cidade também. E isso foi, vamos dizer assim, o fim da igreja de Jerusalém. Os crentes que estavam ali foram para outros locais, né? Também é chamado da primeira, não, a primeira não, mas uma diáspora, por assim dizer.
Ah, algo semelhante vai acontecer com a igreja de Antioquia e Alexandria. Com o surgimento do islamismo, esses centros cristãos vão ser destruídos, tá ok? Também diferenças teológicas vão causar divisões também. Então, vão ficar dois que são bem proeminentes. Vai ser Roma, que acho que todo mundo conhece, e Constantinopla. E depois a gente vai ver o que aconteceu com eles dois. Mas durante esse tempo também aconteceu o que nós chamamos dos concílios ecumênicos, certo? Que praticamente são conferências de bispos, e bispo simplesmente significa, por um termo melhor, é líder, pastor, tá ok? Presbítero. Eles se juntam em determinados locais para decidir doutrina, para decidir práticas cristãs, algo que está sendo desenvolvido nesses anos iniciais da igreja. Então, aí você tem alguns que são os concílios ecumênicos, os 4 mais proeminentes, que é Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. E aí uma pequena descrição do que cada um tratou, né? Ou a temática mais relevante que cada um tratou. Vou tentar correr aqui. Algo que eu não incluí nesse período, que é super importante também, é a formação do cano das escrituras. Infelizmente, assim, não tenho tempo para poder tratar isso, mas sem dúvida vai ser algo bem importante para a estrutura do cristianismo, e a manutenção do cristianismo, né? Olhando, claro, do ponto de vista humano, certo? Botei um dado aí, eu acabei de perceber que escrevi o nome do cara errado, mas ele diz assim, o Ian Shaw, ele estima que no ano 300, entre 5 e 7,5 milhões de pessoas eram cristãos professos durante no Império Romano. E a população mais ou menos 60 milhões. 50 anos depois, vão ser 34 milhões de pessoas que se professavam cristãos. Por que existe esse crescimento aí de quanto? Não sei, nem sei o total, mas existe um pulo gigantesco em simplesmente 5 décadas. Alguém sabe dizer por quê? Algo bem importante aconteceu no ano 312, mais ou menos. Um imperador aí famoso supostamente se converteu ao cristianismo. Alguém... Constantino, isso. Exatamente. Ele vai se converter ao cristianismo, e isso vai ser um grande passo para poder favorecer o crescimento da igreja, né? Em números, em até mesmo expandir para diferentes locais. Tá ok? Vamos seguir à frente aí. Eu tento colocar em cada período da igreja algumas pessoas importantes também. Nesse período, claro, Cristo, Jesus, Paulo e Agostinho. De novo, não tenho um tempo suficiente para poder tratar sobre cada um, mas saibam que Agostinho ele vai ser influente durante a história toda da igreja, né? Não somente nesse período. Então, vamos lá. Igreja medieval. E, pessoal, fiquem à vontade também para interagir. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou tentar tá alerta aí para a pergunta de vocês, tá ok? Talvez eu não responda imediatamente, só para terminar o pensamento, ou talvez eu vou tratar sobre aquele assunto um pouco mais à frente. Então, fica à vontade aí para interagir. Igreja medieval. Geralmente,
dentro da igreja, dentro da história mesmo, o período medieval é determinado a partir da queda de Roma, certo? Então, Roma foi invadido por vários povos bárbaros, e o último desse grupo foi os visigodos. Com isso, você tem oficialmente a queda do Império Romano, certo? E aí a igreja precisa olhar para outro local, certo? Outra pessoa. E aí surge a figura do Carlos Magno, certo? Que ele vai unificar um antigo território romano e vai influenciar a igreja pelo aspecto político. Então, aquela mentalidade que a gente tem hoje de separação entre igreja e Estado não vai existir nesse período, certo? Tanto ele tinha influência na igreja como vai ter um vai e vem, né? A igreja vai ter influência na política também, certo? Mas o período medieval ele é muito interessante. Nós da tradição protestante, geralmente a gente tem um olhar bem pejorativo para o período medieval, certo? A gente olha, isso aí foi um período em que os papas que tiveram filhos, tiveram várias esposas, corrupção na igreja, e tudo isso aí é verdade, certo? Mas eu enxergo a igreja medieval também como um período de crescimento teológico e intelectual, certo? E voltando lá para aquela concepção da história das ideias, eu tento ver esse período medieval pelo olhar da continuidade e descontinuidade, certo? Continuidade no sentido de que existem coisas que podem ter surgido na igreja primitiva e vão ser desenvolvidas no período medieval e que vão continuar depois com a reforma e até hoje nas nossas igrejas, nas nossas denominações. Mas também existem coisas que vão pensando em inglês aqui, descontinuar. Vou botar creio que é uma palavra aí. Descontinuar, certo? Bem, João Pontes lembrou também as cruzadas. Bem lembrado, com certeza. Você conversa com qualquer pessoa que não é cristão ou que é até militante contra o cristianismo, a primeira coisa que eles vão falar: eu não tenho como acreditar no cristianismo porque basta olhar para as cruzadas. E sem dúvida alguma, foi um período obscuro para a igreja, né? E é um reflexo da corrupção da política entrando na igreja mesmo, né? As próprias escrituras falam, né, sobre a ganância, o amor ao dinheiro, né, o amor ao poder. Então, isso aí, sem dúvida, é um reflexo disso tudo, certo? Então, o que seriam exemplos de continuidade e descontinuidade? A doutrina da Trindade, certo? Vai ser desenvolvida no período medieval. A doutrina acerca da encarnação de Cristo vai ser desenvolvida também. Pessoas como Anselmo e Tomás de Aquino vão ser muito influentes nesse período e vão ser usados por pessoas como Lutero, Calvino, tá ok? Jonathan Edwards, vários nomes que nós concordaríamos com vários posicionamentos teológicos deles, certo? E a descontinuidade, certo? A teologia da salvação vai ser desenvolvida negativamente, claro, nosso ponto de vista. A eclesiologia, certo? A doutrina da igreja. E a escatologia também vão ser duas temáticas que vão ser desenvolvidas negativamente,
claro, pelo nosso ponto de vista protestante, certo? Mas é importante ver que a nossa tradição protestante, ela deve muito a esse período, certo? Nunca esqueçam disso. E mesmo se você não concordar, a gente precisa reconhecer também que esse período medieval, ele vai nos dar duas coisas. Primeiro, ele vai nos dar o problema que gerou a reforma, certo? E a segunda coisa, ele vai nos dar Lutero. Lutero era um medieval, certo? Ele foi treinado em toda aquela teologia medieval. Ah, então, e a partir daí, claro, voltando ao que a gente mencionou, aqueles que creem na soberania de Deus, a atuação de Deus na história, vão reconhecer isso também, certo? Mas esse período medieval deu o problema que resultou na reforma, certo? Deixa eu pensar aqui. Certo. E também já foi mencionado um pouco sobre o grande cisma, certo? De 1054. Coloquei aí como a última gota d'água para a igreja bizantina. Por quê? Porque lembram que existiam dois centros que sobreviveram a esse período da história, certo? Você tinha Roma e tinha Constantinopla. Apesar de Roma ter sido invadido, a igreja ela continuou sendo presente ali. Ela através dos papas, eles negociavam, pagavam às vezes os líderes daqueles povos que invadiam a igreja. Então, mas ela conseguiu assegurar a sua presença lá, certo? Então você tinha Roma e Constantinopla, mas cada um, Roma se achava superior, Constantinopla, eu poderia explicar, continuava sendo o grande centro, mas nunca foi necessariamente reconhecida por Roma, certo? Então existiam divergências administrativas e também algumas divergências teológicas. Então, a ideia do grande cisma, ela de fato era inevitável nesse período. Se a gente fosse olhar mais aprofundadamente, a gente poderia ver que existiram vários mini-cismas, certo? A discordância e um papa escrevia uma carta para o patriarca de Constantinopla e um vai e vem danado, certo? Então, eu gosto de pensar da seguinte forma, eu gosto de pensar que Roma ignorava Constantinopla e Constantinopla aturava Roma, entendeu? Mas a partir desse período aí, houve um grande cisma, né? E o resultado disso aí foi, vamos dizer assim, o surgimento da Igreja Ortodoxa, né? E aí você vai ter a Igreja Ortodoxa grega, a russa, vai ter algumas vamos botar dessa forma, mini denominações dentro da Igreja Ortodoxa, certo? Deixa eu ler aqui sua pergunta, Olavo. Se a doutrina da Trindade for desenvolvida durante o período medieval, antes desse período a igreja não defendia a Trindade? Não é isso que eu estou tentando passar. Vou colocar da seguinte forma: a doutrina da Trindade, certo? Ela é bíblica, certo? Vamos partir desse ponto. Ela vai ser estudada, vai ser debatida, vai ser desenvolvida sim no período primitivo, ok? Inclusive, deixa eu voltar aqui um slide. O concílio de... Estou tentando lembrar aqui. Creio que foi o de Constantinopla, isso. Ela vai reconhecer o Espírito Santo como... botar assim, como a terceira parte da Trindade, certo? Existia o conceito, claro, já de Trindade. O concílio de Constantinopla, ela vai botar essa ideia por escrito. O que acontece no período medieval vão ser desenvolvimentos dessa doutrina, certo? Como é que o Espírito Santo atua? Qual foi a função dele durante o ministério de Cristo?
perguntas como essa vão ser levantadas durante o período medieval. Não, eu não estou, vamos fazer assim, fazer um julgamento de valores. Eu poderia discordar de muita coisa que foi produzida durante o período medieval, sem dúvida. Mas o fato de que essas pessoas estão fazendo essas perguntas, estão debatendo sobre isso, estão escrevendo sobre isso, causa com que essa doutrina seja desenvolvida. Tá entendendo? Show. Isso. Um termo melhor deveria ter sido aprofundamento da doutrina. Exatamente. Ok. Vamos seguir adiante, porque senão não dá tempo, né? Certo? Tem mais um slide aqui. Eu sei que vocês vão falar um pouco sobre o islamismo também nesse estudo. É importante lembrar que o islamismo ele vai surgir aí nos anos 600 e ele vai estar sempre sendo vamos botar assim, um espinho na carne para o cristianismo, certo? No final dos anos 700, o islamismo já está em todo o território do Mediterrâneo. Infelizmente, não pude colocar aqui um mapa para vocês, mas já vai estar, a presença do islamismo já vai estar presente na Ásia Menor, como eu falei, até mesmo que seria a atual Espanha, Portugal, certo? Entretanto, também causou, vamos botar assim, algumas influências positivas, certo? O surgimento das universidades na Europa, tendo os dois primeiros sendo Bolonha e Paris, vão ser um reflexo do que já existia no mundo islâmico, certo? Centros de educação e desenvolvimentos intelectuais, né? Matemáticas, ciências, tudo isso aí vai ser um reflexo do que já existia no mundo islâmico, certo? Então, como instituição, as universidades são fruto de uma influência islâmica desse período, certo? O que se tinha antes do surgimento das universidades? Se tinha centros de educação na igreja? Sim. Você tinha, já tinha ocorrido também o desenvolvimento do monasticismo, né, em que monastérios eram construídos e homens, sobretudo, claro que você tinha monastérios exclusivamente de mulheres também, mas as pessoas iam para lá, se dedicavam à oração, ao estudo dos costumes, oração, falei oração já, né? Eu acho. Então, já existiam esses centros, ok? Mas o que acontecia muitas vezes nos monastérios é que aquele centro ensinava de uma maneira específica, ele seguia o que eles chamam de leis monásticas, ok? Mal, pensando aqui, tá dando chute aqui, mas seguia uma certa regra, por assim dizer, que era exclusivo daquele grupo, daquela ordem, certo? Daquele monastério. E você precisava se dedicar ao ofício de clero para poder receber essa educação. O que vai acontecer nesse período medieval é que você vai ter pequenas escolas que são anexadas a grandes catedrais. Então, alguém que tinha, vamos dizer assim, um certo valor financeiro podia mandar seu filho para essas escolas para poder aprender a ler, escrever, estudar grego, o hebraico, o latim, certo? Mas eles não se comparavam ao que já existia no mundo islâmico, que eram as universidades. Vão ser desenvolvidas, as universidades vão ser desenvolvidas nesse período medieval, certo? Como eu coloquei duas aí. E um ensinamento, uma ideologia que vai
vai aparecer é o que chamamos na história da igreja do escolasticismo, certo? O escolasticismo vai ser, de maneira resumida, uma metodologia, certo? Vai ser uma metodologia que vai ser ensinado para poder estudar a teologia, a lógica, a matemática. Então vai ser aquela primeira estrutura do que chamamos às vezes de artes liberais, né? Que de uma formação que hoje seria o equivalente a um bacharel, certo? Então vai ter, como eu falei, é um período que surgem as universidades e que tem um desenvolvimento intelectual e especialmente teológico. Para adiantar aqui, algumas pessoas que são importantes. Eu já falei de Anselmo, mas sem dúvida para mim, Tomás de Aquino vai ser a grande figura desse período. Um homem brilhante, uma mente assim, fenomenal, que até hoje, se você olhar a base da doutrina da Igreja Católica, ela é sobretudo de Tomás de Aquino, certo? Então, assim, essa influência dos escritos, da exegese dele também vão ser... essa influência é sentida até hoje, né? Nos dias atuais. E, como eu mencionei, Lutero ele vai ser treinado nos escritos de Tomás de Aquino, né? A Suma Teológica de Tomás de Aquino, certo? Então, vamos pular aqui para a Igreja Moderna. Por que ela é chamada de Igreja Moderna? Bem, nesse tempo, aí no início do século XVI, 1500, né? Vão ser o período das grandes navegações. Não sei se o pessoal está lembrado aí do estudo da história aí na escola, mas vão ser os períodos das grandes navegações, em que Portugal, Espanha, posteriormente Inglaterra também vão estar praticamente concorrendo para explorar o mundo, certo? Você tem pessoas como Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, nosso Pedro Álvares Cabral, certo? Vão ser frutos dessa era moderna, ok? E ela é moderna por causa do avanço tecnológico dessa época, da a tecnologia que foi desenvolvida para poder fazer essas navegações a longas distâncias, certo? Então, vamos chegar na África, vamos chegar na Ásia, né? Então, são frutos desse período, certo? O que isso significa para a igreja nesse período? Bem, é nesse período que vai acontecer a Reforma Protestante, certo? A Reforma Protestante em si poderia ser uma aula, mas ela provavelmente concorre a um movimento que mais influenciou o mundo ocidental, certo? Seja pelo aspecto religioso, espiritual, seja pelo aspecto tecnológico. Você tem a invenção da imprensa aí, de Gutenberg. A obra literária que vai ser mais publicada nesse período vai ser a Bíblia, acredito ou não, ou literaturas cristãs, né? Panfletos e tudo mais. Influenciou também no aspecto político, certo? A partir da reforma você vai ter uma aliança diferenciada entre a igreja e o Estado, certo? Então, assim, tem muita coisa que gira em torno da reforma protestante. Nosso foco vai ser, claro, voltado para o cristianismo especificamente, certo? Então, aí você tem uma pequena citação aí acho que é Alistair McGrath, no livro Teologia Histórica.
certo? Deixa eu ver aqui, alguma pergunta? Não. Então, tradicionalmente, a Reforma Protestante tem traçado suas origens ao início do século XVI, exatamente 1517. O que aconteceu em 1517? Acabamos de comemorar aí 3 anos atrás, 500 anos. Tô fazendo essa pergunta para ver se vocês estão acordados. Viu? Uma reforminha ali. Uma reforminha? Foi a fixação, né, das 95 teses. Exatamente, Douglas. Exatamente. Então, tradicionalmente, a igreja tem visto a reforma como tendo sido iniciada 31 de outubro de 1517, com Martinho Lutero indo e pregando 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Por questões assim de cronologia mesmo e tendo a necessidade de ter um momento decisivo para poder determinar quando isso aconteceu, essa é a razão pela qual se diz que aconteceu dia 31 de outubro, certo? Mas lembre-se do que eu falei durante o período medieval, certo? Se já existia um problema acontecendo dentro da igreja, ok? Então, essa reforma, esse protesto, ok? Vai ser fruto de algo que já vinha acontecendo por um tempo, tá certo? E durante esse tempo vão surgir dois caras que eu botei aí, dois indivíduos, Lutero e Calvino, claro que tiveram vários outros com uma influência muito, muito forte também, mas esses são os principais, certo? Que a gente geralmente estuda, geralmente analisa, certo? Sei que você botou uma pergunta aqui, Olavo. Existe alguma razão para a reforma protestante ter sido mais forte em países que estavam menos envolvidos com as grandes navegações? Ou é uma percepção errada minha? Olha, eu acho que eu nunca parei para pensar necessariamente nessa pergunta. Vamos ver aqui. Espanha, Portugal. Bem, Espanha e Portugal, eu posso dizer o seguinte: elas tinham acabado de fazer a reconquista, né, da Ibéria, daquela região ali, né? Você tinha uma grande presença muçulmana. E aí vão existir uma série de batalhas para reconquistar aquilo ali em nome da Igreja Católica, em nome do cristianismo. E aí, a partir desse período, essa reconquista vai ter cessado, ok? Então, o cristianismo ele vai ser predominante naquela região. Inclusive, eu acredito que é o rei de Portugal, Dom João II, ele vai fazer cruzadas na África, certo? Então, não tinha necessariamente um concorrente naquela região. Claro, você vai para a Itália, vai para período a região da França, entendeu? Vão ter outros problemas lá, mas eu diria que o catolicismo ele está bem firmado naquelas regiões ali, entendeu? Portugal, Espanha, Inglaterra vai ser um caso à parte, né? Apesar de ser nesse período bem católico também. Mas não tinha como, vamos dizer, a reforma chegar nesses locais assim que iniciou, né? Você vê a distância da Alemanha, o centro da Alemanha para a Espanha, para Portugal, é gigantesca, né? Isso num período que não tinha locomoção como carro, avião e tudo. Então, essa influência que começou na Alemanha vai se desenvolver posteriormente, né? Então, mas até hoje, se você olhar assim, a Espanha e Portugal, com relação à presença do cristianismo lá, é praticamente católico. Então,
eles são dois países bem fortes, né, nesse sentido. Então, não sei se fez sentido essa explicação, né? Mas, inicialmente, essa é a minha... o que está passando aqui na minha cabeça, né? Vamos lá. Opa, passei. Ok. Então, caramba, o tempo está avançando, hein? Então, Lutero, Calvino, dois indivíduos bem influentes, e infelizmente não dá tempo de entrar nesses dois, na vida desses dois indivíduos, mas vale muito a pena ler a literatura deles, vale muito a pena estudar a vida deles. É muito bacana. Uma temática, vamos botar um slogan que surge nesse período da moderno, especificamente da Reforma Protestante, vai ser as 5 solas, né? Não são 5 sapatos que têm 5 solas, certo? São temáticas, são frases que vão refletir aquilo que a Reforma Protestante buscava. Então, você tem solos Christus, somente Cristo, sola fides, somente pela fé, sola Scriptura, somente as Escrituras, sola gratia, que é só pela graça, e sola Deo Glória, né? Que esse deve ser a busca total dessas outras solas, né? Dar glória somente a Deus. Nesse período também a gente fala muito sobre a Reforma Protestante e tudo, e claro, vamos botar assim, é a temática que surge mais, de maior relevância, né, nesse período. Mas vale lembrar também que vai existir uma reforma católica. A gente escuta muito falar sobre uma contra-reforma, e eu entendo o que as pessoas falam sobre isso, mas vai muito mais além, né? A Reforma Católica ela não foi simplesmente uma reação contra a Reforma. Foi um momento em que a Igreja Católica, de fato, parou, olhou e fez, rapaz, a gente precisa dar uma investigada mesmo. Acho que as coisas estão se corrompendo mesmo. A gente precisa determinar a doutrina da salvação, certo? Justificação. Então, o Concílio de Trento, que vai ser dado aí durante essas datas, várias reuniões, vários debates, vai ser o concílio em que a Igreja Católica vai ter um posicionamento acerca da justificação, certo? Antes disso, eles não precisaram, né? Bastava dizer o que eles acreditavam e era lei. A partir da reforma, com essa proposta de Lutero, de questionar a justificação pela fé, né? Vai ser questionado. Então, eles estão sendo forçados a pensar sobre esse assunto. E, finalmente, uma coisa muito importante que também aconteceu nesse período foram o desenvolvimento de ordens missionárias, especificamente os jesuítas ou a Companhia de Jesus, que vai ser desenvolvida nesse período aí, nessa data. E fazendo a conexão com sua pergunta lá, Olavo, a Companhia de Jesus vai ser fundada por, sobretudo, foram acho que 6 indivíduos, mas o principal, Inácio de Loyola, ele era espanhol, então uma fé católica muito muito forte. E eles vão ser a Companhia de Jesus vai ser uma ordem que muito usada pelos portugueses quando eles chegaram ao Brasil. Então, estabelecimento não somente da religião, mas da ordem social vai ser dada pelos jesuítas, certo? Ok, pessoal. Tentar correr aqui. Vamos fazer a igreja contemporânea, ok? Igreja contemporânea, de novo, seguindo o período aí, a cronologia da história geral, ela se dá mais ou menos nesse período de 1789. 1789, tradicionalmente, é a data que ocorreu a Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, você vai ter
a valorização do racional. Então, a igreja, por exemplo, a igreja católica na França, ela vai ser perseguida até. Na França, um dos grandes centros para o catolicismo, certo? Mas, enfim, voltando à data, né? 1789 até os dias atuais. Muitas coisas aconteceram nesse período, certo? Ele é bem abrangente. Por questão de tempo, a gente vai focar um pouco mais nos nossos traços, certo? Então, mas se você precisar lembrar de duas coisas nesse período, lembre-se que foi o período em que houve o desenvolvimento de denominações e um avanço missionário por parte das igrejas protestantes, certo? Então, vamos ao... Deixa eu só olhar aqui, ok? Vamos à história dos batistas. Vou ver se eu consigo aqui em 5 minutos. É algo bastante discutido, certo? E eu botei três abordagens que se tornaram as mais comuns na história, certo? Você tem a primeira aí, que é a abordagem da perspectiva que os batistas surgiram com separatistas ingleses, ok? Você tem a segunda abordagem, que é pelo grupo dos anabatistas, que vai surgir aí principalmente na Suíça, em Zurique, naquela região lá da reforma feita por Zwingli, certo? Aí você tem alguns pontos em que eles acreditavam, perdão. E aí você tem a perspectiva da sucessão batista, que é uma perspectiva que surgiu posteriormente, que tem a ideia de que durante toda a história da igreja existiram igrejas batistas, ou alguns são um pouco mais flexíveis e entendem, não, existiam concepções do que a igreja batista crê, certo? E aí o livro provavelmente mais famoso é o Rastro de Sangue, ok? Eu não sei se eu pessoalmente creio na perspectiva dos separatistas ingleses, certo? Vindo aí da Inglaterra. E com a perspectiva de tentar reformar a igreja inglesa originalmente, e não puderam, então se separaram da igreja inglesa, anglicana, certo? Deixa eu ver aqui. Certo. Então é isso aí. Tem os batistas regulares vão surgir, vão ser uma parte, evidentemente, dessa história dos batistas. Vão surgir na década de 30, aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, os primeiros batistas regulares vão chegar um pouco tempo depois, 1935 a 36, mais ou menos. E se eu não me engano, acho que Vitor tá aqui também, pode talvez compartilhar um pouco mais disso, mas eles vão ser presentes primeiramente em Juazeiro do Norte, se eu não me engano. Juazeiro do Norte, aquela região, pelo menos. Então, esse vai ser os primeiros passos da Igreja Batista Regular no Brasil, tá ok? E, finalmente, vamos tratar aí rapidamente, botei só alguns pontos essenciais do cristianismo, certo? Creio que a encarnação de Deus, no caso, Cristo Jesus, presente lá no Evangelho de João, João capítulo 1, é um ponto-chave para o cristianismo, né? Eu acho complicado você dizer que você é cristão e não crer na encarnação de Deus.
Claro, eu sei que vocês fizeram a distinção de religiões e seitas a semana passada, se não me engano. Então, isso aí também vai ser debatido nessa temática aí de seitas, né? Mas, sem dúvida, a encarnação de Deus é um ponto chave para o cristianismo. É interessante pensar que a encarnação ela é peculiar para o cristianismo, a encarnação de Deus é peculiar para o cristianismo. Não, eu não sou muito conhecedor assim de outras religiões, mas inicialmente minha mente vai para mitologia grega, né? E a mitologia grega, ela, quem já leu sabe que existe os deuses gregos, eu não creio que eles se encarnaram, eles se transformavam. Isso é acho que é uma palavra diferenciação aí. Se transformavam em humanos a fim de conseguir um ganho pessoal, seja para ter uma mulher, seja para favorecer uma cidade que prestava culto àquele deus específico, ok? Mas a diferença é que, inclusive, nós temos um exemplo disso no livro de Atos. Atos 14, se não me engano, em que quando Paulo e Barnabé estão pregando aquela região ali de Éfeso, e aquela comunidade lá estava tão abismado com a pregação e os milagres que estavam acontecendo que eles acreditaram que Paulo e Barnabé eram deuses atuando como homens. Acho que era Júpiter e Mercúrio, os dois deuses que eles foram comparados, né? E aí eles rasgam as vestes e dizem, não, nós somos homens como vocês, né? Mas, assim, só para mostrar que até na própria Bíblia existe essa ideia, né? Lucas, ele é bem direcionado para poder mostrar o contexto daquela época. Então, aquela cidade fazia parte daquela religião, daquela cultura de entender que os deuses se transformavam, né? Mas a grande diferença, no meu ponto de vista, é que Deus se encarnou, Deus não veio buscar um favor dos homens, né? Ele veio dar vida para os homens, né? Para a humanidade. Então, essa é uma distinção que a gente acha também aí no próprio livro de João. Se pegando o gancho disso aí, a vida e morte e ressurreição de Cristo, eu acho que são também elementos essenciais para o cristianismo, certo? Muitas pessoas estão confortáveis em aceitar a vida e a morte de Cristo, mas não estão confortáveis em aceitar a ressurreição. Eu vejo como um pacote. Ou é o todo ou é nada, certo? E Filipenses 2, 5 a 11 fala justamente isso, né? Pegando aquele gancho também do ponto anterior, né? Encarnação de Deus. A Trindade também é um assunto muito complicado, mas que é um ponto essencial, eu creio, para o cristianismo, certo? E aí você tem algumas passagens que falam acerca disso. As escrituras também, a formação do cano, porque nós temos as escrituras, podemos confiar nas escrituras, tudo isso aí está envolvido também como ponto essencial do cristianismo. E, finalmente, a salvação em Cristo Jesus. Creio que são pontos que, independente de onde você se encontra no cristianismo, seja dentro do movimento protestante, das denominações protestantes, ou do catolicismo também, são pontos essenciais, certo? Claro que, se formos olharmos detalhadamente cada ponto, teremos distinções e discordâncias com, por exemplo, os católicos, certo? Mas é isso aí, pessoal. Com certeza tem outros pontos que poderíamos enfatizar, mas eu creio que esses aqui são sem dúvida a base para poder
entender e até mesmo professar cristão, ok? Essa foi a proposta. Acho que eu estou 10 minutos atrasado, passei do tempo, mas é muita coisa para cobrir e não sei se dá tempo para fazer perguntas, mas fiquem à vontade aí. Tati, você pode gerenciar, eu não sei como é que a gente faz. Deixa eu Tá bom, tá ótimo, Jota. parar aqui, pronto. Eu acho incrível só pegar 2.000 anos e transformar em menos de 2 horas, né? Belo 1 resumo. hora e 20. Menos de 1 hora, menos de 1 hora e 20. Caramba, parabéns, viu, Jota? Muito Bem, bem. eu não sei se... Desculpa. Tem mais um slide aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Perdão. Acho que é esse aqui. Ok. São três livros que eu acho que, quando são traduzidos para o português, que são muito bons. Se vocês tiverem interesse em adquiri-los, sem dúvida, ia dar um apanhado muito melhor do que eu falei aqui. Mas são três obras fenomenais. Aí você tem o Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo. Esse aí, a foto é só o volume 1. Acho que tem 2 volumes, se eu não me engano. Ou talvez eles colocaram em um volume, não sei. Mas Cristianismo através dos séculos também é um clássico. Dá um apanhado geral. E esse livro aqui em específico do Mark Noll, Momentos Decisivos na História do Cristianismo, é muito bom. Ele pega momentos de cada período da história e trata, de fato, como por um olhar, claro, cristão, mas ele é bem acadêmico, porque ele é um historiador, de fato. E eu gosto também porque ele pega, às vezes, uma oração, alguma coisa daquele período que ele está olhando, estudando e apresentando, e compartilha, né? Acho que no final de cada capítulo. Então, vale muito a pena adquirir esses 3 livros. Com certeza tem outros aí, mas esses são os 3 que me vêm à mente, inicialmente. Então, pronto, parei. Muito bem, Jota. Obrigada aí pela sua colaboração. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Tem alguns comentários aí no chat, você pode dar uma olhada aí. Mas é mais de agradecimento. Sim, valeu. Eu li a história do cristianismo do Bruce Shelley. Achei muito bom. Eu acho que eu sou muito de lembrar de um livro pela capa, acredita ou não? Mas sem dúvida, tem muito material aí disponível. Cabe a nós estudar, né? Então... Neta disse que são apenas 10 volumes, um deles lá, aquele que tem volumes. Mesmo? Uau. Foi Neta que disse aí. Mas eles são fáceis de ler, viu? Você dá uma sentadinha numa rede e lê um volume rapidinho. Ele é muito fácil de ler, aquele do Gonzalez. Sim. Muito bem. Valeu aí pela dica, então. Agradecer aí a todos que puderam estar aqui, né? Em especial a Jota, pela sua disponibilidade em nos servir aí com seu conhecimento histórico. E lembrar que o próximo encontro nosso será em janeiro. Nós vamos falar sobre o judaísmo com Vitor. Será no dia 12 de janeiro. Então, é uma terça-feira, no dia 12 de janeiro, Vitor irá nos ensinar um pouco sobre o judaísmo. Então, todos vocês já estão convidados desde já. Agradecer aí a todos que puderam participar. Vou pedir aí a Olavo, que foi bem falante. Ele ainda está aí? Nem estou vendo se ele está aí. Estou aqui. Tá. Pronto. Só para fazer uma oração aí, já que não tem perguntas, para a gente encerrar nessa noite. Por favor. Obrigado, Jotinha. Deus lhe abençoe. Saudade. Ora aí pela vida de Jota, pela família dele também. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos por esse momento, mais um momento proporcionado por nosso Ministério de Missões,
um momento de aprendizado, para aprendermos mais a respeito de Ti, a respeito da Tua obra ao longo da história da humanidade. Nós te agradecemos pela disponibilidade do irmão Jota, pela sua capacidade de síntese excepcional, a capacitação aí do Espírito Santo, trazendo muito conteúdo para a gente aprender em tão pouco tempo. Nós te agradecemos e colocamos diante de Ti a vida dele, a vida de sua família, que o Senhor continue os abençoando, trazendo paz, saúde, tranquilidade nesses tempos de turbulência. Abençoa a vida de pastor Davi também, né, de Doni, que eles estejam todos bem e que nós tenhamos no futuro próximo a possibilidade de reencontrá-los para podermos desfrutar de tempo de comunhão e de alegria. Nós te pedimos todas essas coisas, não pelo que fazemos ou pelo que somos, mas por tua obra na cruz, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Obrigado pela Obrigado, oportunidade. Jota. Deus quiser, em breve a gente vai poder se ver aí pessoalmente. Olha aí. Pois é, vem-se Estamos embora. esperando. Meu amigo, cheguei no amém, eu não acredito, não. Ah, Ô, meu irmão, Deus. se eu não ler o grupo da igreja, Eita, não, Meu Jesus. Ah, Deus Tá abençoe, vendo, Jotinha. Jota? Tamo junto. Tchau, queridos. tchau, Até tchau. a próxima.